momento com devoção. Peça ao Senhor da paz e do amor que te dê consolo na tribulação. Se o teu fardo não podes levar, sei que o Senhor pode aliviar, mas sempre orando, ore a Deus suplicando. A toda hora, todo dia, quero a Jesus como meu guia, na tempestade, no caminho, na sombra do vale, quando sozinho. Se o teu fardo não podes levar, sei que o Senhor pode aliviar, mas sempre orando, ore a Deus suplicando. Eu não quero, eu não quero ter riqueza, eu não quero, eu não quero ter poder, eu não quero. Dai-me fé, esperança, dai-me amor, força e coragem, coragem pra vencer. Se teu fardo não podes levar, sei que o Senhor pode aliviar, mas sempre orando, ore a Deus suplicando. Eu não quero, eu não quero riqueza, eu não quero, eu não quero, eu não quero poder, eu não quero. Dai-me fé, esperança, dai-me amor, força e coragem, coragem pra vencer. Se teu fardo não podes levar, sei que o Senhor pode aliviar, mas sempre orando, ore a Deus suplicando. Amém. Amém. Primeira pregação, eu chamo André, assina JA para o irmão André, lá do Bonifácio. Agora os horários que se seguem, que Deus possa te usar. E vamos prestar atenção, irmão. Deus abençoe. Obrigado, querida. Maranata, igreja. Quando vem? Ora vem, Senhor Jesus. Na verdade, Marilyn, eu não estou mais no Bonifácio. Não, eu estou no Jardim São Carlos agora, né? Mas Bonifácio é uma igreja que eu tenho no coração e vou carregar no coração o resto da minha vida. Tive muitos anos felizes ali na igreja de Bonifácio, né? Muita alegria na igreja de Bonifácio, mas há 3 anos, mais ou menos, fazer 3 anos agora, estou na igreja do Jardim São Carlos, onde também tenho tido bons momentos. Louvado seja Deus, né? Irmãos, eu não vou me alongar muito aqui nos cumprimentos, porque o Paulo, na hora que eu levantei ali, eu vou entregar. Na hora que eu levantei ali, ele falou, até às 11, só tem meia hora. Porque nós tínhamos combinado que eu ia pregar das 10 às 11. Né? Aí ele falou, não quero saber, seu horário já foi. Eu falei, pois então eu prego 1 hora, você prega e meia.
né? Vou pegar o horário dele. Vamos orar? Aqueles que puderem, por gentileza, só curvar as frontes, vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, é muito bom poder estar na Tua igreja, é muito bom poder participar de uma vigília, e é muito bom ver que mesmo em dias como os que vivemos, ainda filhos seus gostam de vigílias. Venha vigília, que o Senhor, ó Deus, derrame a Tua bênção sobre todos nós, sobre todos aqueles que irão participar da vigília, sobre os oradores que irão falar, sobre aqueles que irão cantar, mas também de um modo muito especial sobre os que vão ouvir, Senhor. Que ao final desta vigília, nós saiamos da igreja reavivados, renovados pelo poder da Tua palavra, e muito melhores do que estávamos quando aqui entramos. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que ao lermos a Tua Bíblia, que ao meditarmos na Tua palavra, tudo seja de molde a engrandecer o Teu santo nome. Perdoa, por favor, os nossos muitos pecados e derrame sobre todos nós as Tuas maravilhosas bênçãos. Clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, por gentileza, abram as Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Por favor. Dá para me ouvir assim? Dá para ouvir? Não, mas se der para ouvir, rapaz, cuida da sua vida, homem. Eu tô com fome aí. Cadeira. Acaba afogado, tô querendo me livrar do microfone e ele faz eu pegar o outro. Peraí, me ajuda aí, Josias, por favor. Obrigado, Josias. Josias também é uma benção de amigo, viu? Quando eu me casei, o Josias me deu um presente que eu tenho até hoje. Foi. E a gente usa ainda. Opa, já tem 8 anos. Todos acharam? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz assim, ó, amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. A gente espera. Irmãos, 1 Timóteo está antes de 2 Timóteo, tá? Acha 2 Timóteo, volta um livro, é lá. Para ajudar, né? Fica fácil. Todos acharam? Amém. Verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Segundo a palavra de Deus, nós já entramos nos últimos tempos, nós já vivemos nos últimos dias. Desde 1798, cumprindo-se a profecia dos 1260 dias, nós entramos no último período da história da humanidade. Nós entramos nos últimos dias da história da humanidade. E a palavra profética, a palavra da Bíblia, a palavra bíblica diz assim, que nos últimos dias, logo eu entendo que a partir de 1798, que é quando se iniciou o período dos últimos dias, muitos de nós dariam ouvidos a doutrinas de demônios, dariam ouvidos a espíritos enganadores, diz a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Nós temos visto isso. Eu não sei vocês aqui, mas a gente tem testemunhado algumas coisas assim. Por exemplo, é muito comum chegarem pessoas na igreja hoje e dizer que o Espírito Santo não é Deus. Doutrina de demônio. Dizer que não existe trindade. Doutrina de demônio. Dizer que Jesus é criado. Doutrina de demônio. São coisas que estão surgindo no nosso meio. São doutrinas de demônio. Quer ver uma outra? O espírito de profecia não é palavra de Deus. Doutrina de demônio. Por que eu creio que o espírito de profecia é palavra de Deus? Porque a Bíblia me diz que é. Eu não fundamento doutrinas no espírito de profecia, mas o espírito de profecia é uma doutrina fundamentada na Bíblia.
Se você abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, você vai ver, está lá. Diz a palavra do Senhor que João, ele se encontrou com um anjo, e ele ia se prostrar para adorar o anjo. O anjo disse assim: levanta, não faças isso, porque eu sou conservo teu. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, antes adora a Deus. Eu sou conservo teu dos teus irmãos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o espírito de profecia, segundo a palavra de Deus. E nós entendemos que o espírito de profecia, ele se manifestou na profetisa dessa igreja, em Ellen White. Ah, mas por que eu creio em Ellen White e a palavra dela? Primeiro, porque eu creio, porque eu li. O próprio espírito de profecia, a irmã White, ela escreve assim: aqueles que não dão crédito aos testemunhos, aqueles que descreem dos testemunhos, é porque não leram. É um grande problema. Tem muita gente que não acredita, mas aí você pergunta: você já leu pelo menos o Caminho a Cristo, que só tem 100 páginas? Não, não li, então fica difícil de acreditar. Se não leu, não vai crer. Ok? Então, para a gente... Oi. Exatamente, né? Quando a gente lê, a gente percebe que é diferente. A gente percebe que tem alguma coisa a mais nos escritos. Mas para a gente interpretar isso, que nem para se converter como essa mulher se converteu, tem que fazer o quê? Tem que ler. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Você encontra pessoas dentro da igreja, eu não estou falando de fora da igreja, dentro da igreja, que dizem assim: ah, mas eu não creio no espírito de profecia. Aí você vai ver se o caba já leu pelo menos o Fé e Obras. Ele não leu. Como que ele vai ler no espírito? Como que ele vai crer no espírito de profecia, se ele não lê? Fica difícil. E a Bíblia diz assim, que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônio. E não se engane, porque o texto não se refere ao mundo, o texto se refere à igreja. É dentro da igreja que alguns dariam ouvidos a doutrinas de demônios. E a gente tem percebido isso dentro da igreja. Pessoas que, o Paulo que gosta muito de falar isso, que durante o voto batismal concordou com tudo que foi perguntado. Não discordou de nada. Aí depois que ele se batiza, ele começa a se levantar contra a doutrina. Por que não fez isso antes? Deu para entender? Alguém forçou o batismo, sim ou não? Não. Aceitou, não aceitou? Aceitou. Mas aí, entra para a igreja. Olha os problemas, irmãos, como acontece. A pessoa vai lá e se batiza. Para se batizar, ela toma um estudo bíblico básico, né? Nada muito aprofundado. É básico, ela precisa conhecer as doutrinas fundamentais da igreja. Ela conheceu as doutrinas fundamentais da igreja, ela se batiza. Hoje nem isso está acontecendo, né? A pessoa se batiza com 1, 2 estudos, ela está sendo batizada já. E isso para mim é um erro terrível que se comete. Terrível. Você batizar uma pessoa sem conhecer aonde ela está entrando, sem ela conhecer a igreja, né? Então, mas está acontecendo. Mas vamos imaginar a melhor das hipóteses. A pessoa foi lá e tomou todos os estudos e ela se batizou. Depois que ela se batiza, ela precisa continuar buscando. Ela precisa continuar estudando. E muitos que se batizam se acomodam. Não leem a Bíblia, não lê o Espírito de Profecia, não estuda a lição da escola sabatina, não buscam na palavra. Aí alguns dizem assim: ah, mas irmão, eu não gosto de ler. Hoje isso já não é desculpa, porque tem Bíblia em áudio, Espírito de Profecia em áudio, tem vídeo no YouTube, tem tudo, irmãos. E de graça. Então hoje já não é mais uma desculpa. O não gostar de ler, talvez ele funcionava há 40 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje não funciona mais. Porque se você não gosta de ler, você vai lá e baixa o áudio, bota o foninho de ouvido e escuta tudo. Deu para entender? Não tem mais desculpa. Quando Jesus voltar: ah, Senhor, eu não sabia porque eu não gostava de ler. Por que você não ouviu, filho? Você podia ter ouvido. Apocalipse já vinha avisando isso há anos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Amém? Então veja bem, as pessoas vão lá e se batizam, e elas não continuam buscando. Aí vem alguém, olha como que funciona, vou te ensinar
Porque eu já vi isso acontecer, tá? De vez em quando eu recebo alguns e-mails de um cabalá que é leigo. Uma vez ele me mandou um e-mail com um batismo de 170 pessoas tiradas de dentro da igreja adventista, que foi levado para o movimento leigo. Movimento leigo são aqueles que não, talvez eu esteja falando de alguma coisa que você não entende. Movimento leigo são aqueles que não creem no Espírito Santo e creem que Jesus foi criado. Eles se denominam leigos, adventistas leigos, porque não tem nenhuma formação acadêmica, por exemplo, não fez um curso de teologia como pastor, então se denominam leigos. Tem sites, por exemplo, adventistas.com, adventistas históricos, todos movimentos leigos, nenhum deles crê no Espírito Santo. Alguns deles não creem nem que o dízimo tem que ser devolvido na igreja, eles entendem que eles têm que administrar o próprio dízimo. Então perceba que eles estão se levantando não apenas contra uma doutrina da igreja, mas contra várias doutrinas da igreja. E o curioso é que eles ainda se dizem adventistas do sétimo dia. Como que pode ser adventista do sétimo dia se não crê o que a igreja ensina? Ele pode ser qualquer coisa, menos adventista. Deu para entender? E aí, o que acontece? Eles entram na igreja e sentam num banquinho assim, ó, e ficam assistindo o culto. E normalmente eles parecem mais crentes que os outros, porque são pessoas bem trajadas, conversam bem, e isso é bom, tá? Isso não é ruim não, a gente devia aprender isso daí com eles, né? Conversam bem, só que aí eles ficam buscando oportunidades. Que tipo de oportunidades? Aqueles que ficam dormindo no culto, que não prestam atenção no culto da igreja, que vai ficar batendo papo enquanto o irmão está pregando. Sabe aqueles que vêm na igreja por vir e fazem da igreja apenas um clube e não um culto, não um local de oração? Esses, eles observam. E aí começa a se aproximar. Começa a fazer amizade. Um dia ele pede para estudar a Bíblia com você. Qual crente que vai falar que não quer estudar a Bíblia? Só se não for crente. Porque o crente vai querer estudar a Bíblia. E aí ele vai começar a te ensinar aquilo que ele crê. E as colocações elas são muito convincentes, viu? Não pense, eu já vi irmão falar, a gente escuta umas coisas assim que, né, eu já vi irmãos falar assim, falando da vinda de Satanás, da imitação de Cristo, o irmão falou assim, não, eu já sei, se pisar no chão, não é Cristo, então não vou ser enganado. Irmãos, a Bíblia diz assim, que os enganos serão tão terríveis que, se possível, enganaria até os escolhidos. Você acha que o simples fato dele pisar no chão vai ser suficiente para você descobrir que ele é Satanás e não é Cristo? Ledo engano, é uma doce ilusão, sabe? O grande conflito diz assim, somente aqueles que forem diligentes estudantes das Escrituras estarão salvos dos enganos e dos ardis de Satanás. Só quem estuda, irmão, não tem outro caminho. Se não lê, vai ser enganado. Ok? Então, às vezes a gente fica olhando assim, aí uma irmã falou assim para mim, mas se eu ouvir alguém falar que o Espírito Santo não é Deus, eu não vou nem querer falar com ele. Não é só isso, irmãos. Os enganos satânicos dos últimos dias são muito grandes. Tem muita coisa. Satanás ele tem um plantel imenso, sabe? E o pastor Bulhon ele gostava de dizer assim que Satanás ele tem uma máquina de engano. E para cada pessoa ele tem um engano ideal, sabe? Para tentar tirá-la desviá-la do caminho, sabe? Então a gente não pode achar que vai ser coisa tão simples que sem estudar, sem orar, sem ter comunhão, proximidade com Deus, a gente ainda assim vai ser capaz de identificar o erro. Não vai. Não se engane. Deu para entender? Então eles chegam e aí começa a falar de maneira mansa, de maneira muito eloquente, a apresentar o erro. Logo, é muito comum aquela pessoa da igreja que não estava nem aí para nada, agora também reveste uma capa de crente e parece crente, e aí ele começa a disseminar aquilo que ele aprendeu, sabe? Dá ouvidos à doutrina de demônio, como se não fosse suficiente, ele começa a ensinar a doutrina de demônio, e a igreja está sofrendo com isso. E tem muita coisa que a gente tem ouvido aí que está acontecendo, né, dentro da igreja. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela já dizia que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. No livro de Atos, capítulo 20, o verso 29 e 30, o apóstolo Paulo diz assim,
que nos últimos dias surgiriam lobos devoradores do meio do rebanho, não é de fora, do meio do rebanho, que devorariam a muitos, não tendo pena de ninguém, diz o apóstolo. Capítulo 20, o verso 29 e 30. 28, 29 e 30, irmã. Então veja bem, nos últimos dias, surgiriam lobos do meio de nós, diz o texto. A profetisa do Senhor, ela vai dizer assim, que nos últimos dias, homens ilustrados, estrelas, cairiam, porque eles assumiriam o púlpito sagrado para pregar o sábado espúrio. Sabe o que é o sábado espúrio? O domingo. Aí você fala assim, mas como que alguém vai subir no púlpito da igreja adventista para pregar o domingo? Eu não sei como, mas se está escrito eu tenho que acreditar. Isso vai acontecer. E aí sabe o que ela diz assim? Grande Conflito, página 601, está escrito assim, que Satanás se esforça para fazer os homens olharem para os bispos, pastores e líderes. Porque se ele conseguir desviar um desse do caminho, ele desvia todo o rebanho. Deu para entender? Irmão, então não é para olhar para o pastor? Não, não é isso que eu estou falando. O que nós não podemos fazer é o que Jeremias capítulo 17, verso 5 condena. Jeremias diz assim, maldito o homem que confia no homem. Verso 7, mas bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, diz o texto. O verso 5 diz, maldito é o homem que confia no homem. O verso 7 diz, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor. Querido, obrigado. A gente precisa aprender a confiar em Deus acima de qualquer coisa. E não depositar todas as minhas fichas no homem, porque o homem é falho e ele pode a qualquer momento nos decepcionar. O único que não erra é o Senhor Jesus Cristo, amém? E aproveitando este ensejo, eu quero dizer para vocês também não confiarem em mim. Anota tudo, irmão. Anota tudo que eu estou falando. Tudo. Texto, tudo. E depois confirma para ver se estou falando a verdade. Tem um povo na Bíblia chamado de bereanos, o povo de Bereia. Diz a Bíblia assim que quando o apóstolo Paulo ia pregar lá, todo mundo da região, das cidades vizinhas ali, quando Paulo falava, eles aceitavam. Paulo falou, deve ser verdade. Os bereanos não, eles anotavam tudo. Paulo ia embora, eles abriam os rolos e iam consultar o que Paulo falou. Aí se tivesse escrito, eles concordavam. Caso contrário, era anátema, sabe? Maldiçoado, separado. Aí Paulo, que era um pregador, né, de grande consideração no meio deles, Paulo podia até ficar chateado, né? Falar, quem que esse povo está pensando que fica duvidando de mim? Desconfia de mim, eu sou Paulo. Paulo podia fazer isso, sim ou não? Mas sabe o que Paulo falou deles? Que eles eram muito melhores que o povo de Tessalônica. Porque é difícil enganar um bereano, sabia? É fácil enganar um tessalonicense, mas enganar um bereano é difícil. Porque o bereano não confia em homens, ele anota tudo para ver o que o homem está falando. Então aprende essa lição, adventista. Independente de quem subir no púlpito para pregar, seja o Ted Wilson, ou seja, o irmão mais simples da igreja, todos eles têm que passar pelo crivo da palavra, tem que ser provado pelo assim diz o Senhor. Ninguém é digno de confiança. Até porque o que está em jogo aqui é o que há de mais precioso no universo, a sua vida. Deu para entender? A tua salvação é o que está em jogo, então não confia ela a homens nenhum. Ok? Vejam bem, irmãos, muitas doutrinas de demônios surgiriam no nosso meio. Mas eu quero tratar de vocês, o tempo não me permite falar mais, mas eu quero tratar com vocês de a doutrina do espírito de profecia. Sabe por que Deus deu o espírito de profecia para a igreja? Alguém sabe por que só nós temos o espírito de profecia e por que nas outras igrejas não tem? Alguém sabe me dizer? Sim ou não? Isso, é uma característica da igreja de Deus. Mas também, sabe por que Deus deu? Porque o povo não gosta de ler. Está escrito. Aí você fala assim, peraí, Deus deu porque o povo não gosta de ler, mas Deus deu alguma coisa para ler?
Na verdade, o espírito de profecia, ele é a Bíblia mastigadinha, sabe? Algumas pessoas leem a Bíblia e falam, nossa, que coisa difícil ler a Bíblia. Já conheceu alguém que falou que é difícil ler a Bíblia? Já? Já, né? Aí você vai ler o espírito de profecia, tá tudo mastigadinho, sabe? Mais fácil de entender, mais explicado. E o espírito de profecia, ele nunca vai contrariar a Bíblia, pelo contrário, ele sempre vai ser a favor dela. O espírito que inspirou a Bíblia Sagrada é o mesmo que inspirou Ellen White. É o mesmo que inspirou a profetisa do Senhor. Logo, não pode haver conflito. Ok? Não pode haver choque. Se porventura você encontrar algum dia algum texto de Ellen White falando alguma coisa diferente do que está na Bíblia, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 32, está escrito assim: se os testemunhos estiverem contra a palavra, ficai com a palavra. Sempre. Mas aí você pergunta, irmão, se foi o Espírito Santo que inspirou os dois, como que o espírito de profecia pode estar contra a palavra? Se é o mesmo espírito e não pode haver conflito. Pode ser que alguém adultere algum texto. Pode ser? Pode, nós estamos sujeitos até à própria Bíblia. Sim ou não? Sim, pode ser. Então, se porventura você encontrar um texto que está diferente do que a Bíblia apresenta, então você fica com o que, irmãos? Com a Bíblia, ok? Mas e se estiver a favor? Aí a gente fica com os dois. Perfeito. Tudo bem? Então, se tiver contra a Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Se tiver a favor da Bíblia, a gente fica com os dois. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo bem, Daça? Tudo bem, Irlane? Weather? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O espírito de profecia, para nós, enquanto adventistas do sétimo dia, ele tem o mesmo peso, a mesma importância que a Bíblia. Não estou dizendo que ela está acima da Bíblia. Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que uma ordem dada no espírito de profecia tem que ser aceito por nós como palavra de Deus. Deu para entender? Uma ordem dada no espírito de profecia, uma orientação apresentada pela profetisa do Senhor, ela tem que ser recebida como palavra de Deus. Logo, se a Bíblia também é palavra de Deus, essa ordem ela tem peso equivalente. Tudo bem isso? Maravilha. Legal. Eu quero mostrar para vocês algumas orientações do espírito de profecia e alguns textos da Bíblia, para a gente ver como eles se equivalem. Tudo bem? Passa para mim, por favor. Qual é o seu nome mesmo? Márcio. Por favor, Márcio. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque e da experiência religiosa. Veja bem que a própria profetisa do Senhor, ela coloca a Bíblia num patamar muito elevado. E ela diz assim que é dever de todo cristão aceitar como autorizada e infalível revelação da vontade de Deus. Não tem dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus e é a sua vontade infalível, diz o texto. Por favor, Márcio. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. A palavra profética, o espírito de profecia, ele tem a função de, junto com a Bíblia, também nos alertar das coisas que hão de acontecer. Amós capítulo 3, o verso 7, está escrito assim: porque o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar a quem? Aos seus servos os profetas, ok?
E Deus, ele nos revela a sua vontade através da Bíblia, mas também através do espírito de profecia. Passa para mim, Márcio, por favor. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Nunca haverá, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. No espírito de profecia nós encontramos o texto dizendo assim, que os anjos estão segurando os ventos. Apocalipse capítulo 7 vai dizer isso também, né? E no livro de Jeremias capítulo 51, o verso de 1 a 3, diz assim, que ventos são ventos de destruição. Ok? Nós conhecemos a profecia, Sandra, conhecemos as profecias e sabemos que ventos em profecias representam destruição. Ok? E ela diz assim que os anjos estão segurando os ventos, mas quando eles soltarem, haverão catástrofes e calamidades por todo lugar. E aí vem o Senhor Jesus, diz assim, que haverá vem o livro de Daniel, e diz assim, que chegará um tempo de angústia, nós vamos enfrentar um tempo de angústia, como nunca se viu na terra, como nunca houve antes. Esse tempo, ele está muito perto, ele está diante de nós. Quando nós estudamos algumas profecias, nós percebemos que o que falta acontecer diante do que já aconteceu é um número muito pequeno, sabe? E quando a Bíblia nos orienta, quando o Espírito de profecia nos avisa acerca do que está para acontecer, é porque Deus, ele quer que nós nos preparemos para essa situação. Nós precisamos estar prontos para enfrentar essa situação. Hoje de manhã eu estava pregando numa igreja e eu li um texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 8 e 9, que diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa. Antes ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos estejamos prontos. O Espírito de profecia vai dizer que por 3 vezes Jesus já deveria ter voltado, se o povo de Deus tivesse aceitado a mensagem tal qual era pregada. Mas por falta de fé, no caso do desapontamento, por uma tristeza muito grande por Jesus não ter voltado em 1844, alguns abandonaram esse caminho e acabaram retardando a vinda do Senhor Jesus. Acabou demorando um pouquinho mais. Por exemplo, em 1851, ela fez a seguinte declaração: Jesus está no Santíssimo, mas ele já está quase terminando o seu ofício. Mais um pouco e ele virá. E aí passou o tempo e Jesus não veio. E aí em 1887, ela vai dizer assim, que se o povo tivesse aceito a mensagem como deveria, Jesus já teria voltado. Mas por conta de alguns pecados, como murmuração, o ódio e a rebeldia, os mesmos pecados que fizeram com que o povo perambulasse pelo deserto por 40 anos, têm feito com que o povo de Deus hoje, o Israel moderno, não entre em Canaã celestial. Não retarda o Senhor a sua promessa, antes ele é paciente, ele é bondoso, ele é longânimo para com todos nós. Talvez se Jesus voltasse hoje, alguns de nós ainda não estariam prontos para subir ao céu. Não estariam prontos para subir ao céu. Jesus, sabendo disso, ele espera um pouco mais. Mas vai chegar o momento que ele virá, quer queiramos ou não, quer estejamos prontos ou não, o Senhor Jesus vai voltar. Que Deus nos ajude a estarmos prontos quando chegar a hora. Passa, por favor, Márcio. Olha só, uma preparação para o desafio diante de nós. É preciso despertar. A linha divisória entre os mundanos entre os mundanos e muitos profetas cristãos é quase imperceptível. Muitos que no passado foram adventistas se estão conformando com o mundo. Com suas práticas, seus costumes, seu egoísmo, em vez de levar o mundo a prestar obediência à lei de Deus, a igreja une-se cada vez mais ao mundo em transgressão. Cada dia a igreja se converte. Misericórdia. Aqui não, porque aqui é diferente, irmão, mas de onde eu venho? Sabe, aqui só tem crente, graças a Deus. Mas lá de onde eu venho, a igreja do IP só tem crente. Mas de lá de onde eu venho, irmão,
a gente começa a perceber que realmente o mundo está entrando dentro da igreja. Tem um amigo que ele diz assim: o mundo entrou e o que entrou não sai mais. A gente vai ter que lidar com isso. Vamos ter que viver como está escrito em Ezequiel capítulo 9, verso 4, suspirando e gemendo pelas abominações que acontecem no meio de Jerusalém. Mas ainda assim, com todas as abominações, é bom a gente deixar claro o que está escrito no livro A Igreja Remanescente, primeira página, primeiro parágrafo, primeiro capítulo. Lá está escrito assim: a igreja é débil, a igreja é falha e defeituosa como é, mas ainda assim é o único lugar na terra onde Deus manifesta toda a sua atenção. Louvado seja Deus. Problemas tem, vão ter sempre, e a tendência é que eles aumentem, mas ela nunca vai deixar de ser a igreja de Deus. E segundo, nós não temos permissão para sair da igreja de Deus, tem que ficar suspirando e gemendo pelas abominações que acontecem. Amém? Passa para mim, por favor, Márcio. Olha só, já é hora de despertar-vos do sono. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Irmãos, o relógio do tempo, ele não para, sabe? As profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. E é curioso, quando eu entrei na igreja há uns 12 anos, espera aí, deixa eu contar. Eu entrei em 2003, nossa, já vai mais quase 15, misericórdia. Aí, quando eu entrei na igreja, eu lembro que eu ia em vigílias, o Éder participava dessas vigílias, né, muitos amigos, o Fernando, e eu lembro que eu via eles pregando e outras pessoas pregando também, e falavam de alguns cumprimentos proféticos, algumas coisas que deveriam acontecer. E quando a gente ouve, é curioso isso, a gente sempre acha que está muito para o futuro, né, que está muito longe de acontecer. E hoje eu me deparo com algumas situações, com alguns cumprimentos proféticos que eram anunciados nessas vigílias. Nós vivemos num tempo de cumprimento profético, nós temos o privilégio de ver a profecia se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso confirma a palavra do Senhor, né? Que Deus, Ele disse a verdade, que Deus não mentiu, Deus é um Deus que não mente, ok? É um Deus que não falta com a verdade. E eu me lembro que quando eu ia nessas vigílias, quando eu entrei na igreja, eu ouvia falar algumas coisas assim, né, da proximidade do decreto. Eu acho que o decreto nunca esteve tão próximo como está nos dias de hoje, né? A questão de, por exemplo, eu não sei se vocês se atentaram para isso, mas curiosamente nós temos ao mesmo tempo um papa jesuíta e um líder de liberdade religiosa nos Estados Unidos, também jesuíta. Nós temos movimentos ecumênicos se formando em todo o mundo, mas alguns momentos alguns movimentos com muita força, como por exemplo tivemos o Together agora nos Estados Unidos, né? Um movimento ecumênico em que o próprio Papa foi na televisão e convocou os católicos para que estivessem lá. Sabe, a gente tem, por exemplo, Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, o mais importante evangélico do mundo. Com os seus programas de rádio, ele atinge, se eu não estiver enganado, eu li o artigo, se eu não estiver enganado, 160 países no mundo. E ele foi um dos idealizadores, um dos participantes do movimento e foi convocado agora para ser ele com a sua esposa líderes da liberdade religiosa americana. Então muitas coisas estão acontecendo, né? Não estou dizendo que vai sair agora ou que vai sair daqui uma semana, daqui um ano, daqui a 10 dias, mas as coisas elas estão caminhando de uma forma muito clara, sabe assim? Oi? Não, mas o que eu estou dizendo é que assim, um ícone do movimento ecumênico assumiu a direção da liberdade religiosa. Você entendeu? É isso que eu estou dizendo, né? Mas realmente são coisas diferentes. Mas é curioso como as coisas estão se movimentando, sabe assim, preparando o caminho para um cumprimento profético. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, Tony Palmer, fazendo algumas palestras e convidando os líderes religiosos diante dele a voltarem para a igreja católica, para se cumprir a profecia e a oração do Senhor Jesus, para que todos nós fôssemos um.
E aí, depois de um tempo, se eu não me engano, no meio de 2014, Tony Palmer ele morre num acidente de moto. Ele que era amigo íntimo do Papa Francisco, ele morre num acidente de moto, e aí alguns acham que o movimento ecumênico vai parar. Negativo, ele se alavanca em memória de Tony Palmer. Então, são algumas coisas que estão acontecendo que estão preparando o caminho para o cumprimento profético. E a gente começa a observar isso, e você vê que realmente está tudo prontinho, sabe? Assim, que só falta assinar. Mas é lógico que enquanto não assinar, a gente não tem... a gente precisa esperar ser assinado, a gente precisa sair do decreto para tomar algumas providências, como, por exemplo, sair das grandes cidades, enfim. Mas é muito bom, de certa forma, nós observarmos e vermos que Deus tem cumprido a sua palavra. Sabe? E é um privilégio viver nessa época, só que a impressão que dá é que quanto mais nós nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, mais largado fica o povo de Deus, mais relaxado fica o povo de Deus. Se cumpre o que está escrito, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35 em diante, quando Jesus ele menciona o povo antediluviano, ele diz assim: nos dias de Noé o povo comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Enquanto Noé passava 120 anos pregando, construindo um barco, dizendo, vai vir um dilúvio, o espírito de profecia diz que cada martelada era uma pregação. Cada martelada que Noé dava naquele barco, construindo aquele barco imenso à vista de todos, ninguém deixou de ver aquele barco, todos eles viram aquele barco. Era um testemunho da vinda do dilúvio, da vontade do Senhor, mas eles zombavam de Noé, caçoavam de Noé. E Noé anunciando a vinda do dilúvio, e eles não deram ouvidos. A Bíblia diz assim que eles casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que significa isso? Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo, eles não estavam nem preocupados, eles não tiveram a mínima consideração de pelo menos ponderar o que estava sendo dito, de pelo menos considerar o que Noé estava sendo dito. Eles não pararam nem para analisar que talvez Noé pudesse ter o mínimo de razão no que ele estava dizendo. Simplesmente desprezaram tudo. É isso que o texto está dizendo. Casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eles viviam as suas vidas como se não tivesse acontecido nada. E aí Mateus vem e diz assim: até que veio o dilúvio. E o dilúvio levou a todos. Diz o espírito de profecia e a Bíblia que quando Noé e sua família entrou na arca, depois de 7 dias caiu a primeira gota de água do céu. Os ímpios entraram em pânico. Alguns batiam na porta da arca pedindo para Noé abrir a porta. Só que o anjo fechou a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre também ninguém fecha. Diz a palavra do Senhor que morreram todos naquele dia. Todos os antediluvianos morreram, com exceção da família de Noé. Hoje, o mundo ele se encontra numa situação como a do povo antediluviano, afogando-se em seus pecados, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, desfazendo totalmente do anúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente vê isso no mundo, é até compreensível, porque eles não têm o conhecimento que nós temos. Mas e quando a gente vê isso na igreja? E quando a gente vê dentro da igreja irmãos vivendo como se estivessem no mundo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, não dando atenção à palavra inspirada, vivendo como se Jesus não fosse voltar. Irmãos, a profetisa, ela chama atenção para algumas coisas, e dentre elas, ela diz assim, que é necessário haver um verdadeiro reavivamento guiado pelo Espírito Santo dentro da igreja. Já é necessário de nós despertarmos do sono, sabe? Já é hora de acordar. Porque o rei vem vindo. Como diz a profetisa, pela fé já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Passa para mim, por favor, Márcio. A maior e mais urgente de todas as necessidades. Acabei de falar disso. É um reavivamento. A verdadeira piedade entre nós, buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. A gente precisa desse reavivamento. Por favor, Márcio. Nossa única segurança está em permanecer como povo peculiar de Deus, e não devemos ceder uma polegada aos costumes
e modas desta época degenerada, mas manter-nos em independência moral, sem qualquer transigência com as suas práticas corruptas e idólatras. Não é para mover uma polegada, diz o texto. E a pergunta é, quantas polegadas nós já movemos? Quantos metros nós já movemos? Não é? Por favor, Márcio. Não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por lhe dizer a verdade. Devemos desprezar toda dissimulação. Alvorai a vossa bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. Entenda-se que os adventistas do sétimo dia não podem aceitar transigências. Em vossas opiniões e fé, não deve haver a menor aparência de incertezas. O mundo tem direito de saber o que espera de nós. Esse é o tipo de homem e de mulher que Deus chama. Que aqueles que não aceitam intransigências, aqueles que não se movem nenhuma polegada pelo que é certo. O livro Educação, página 57, diz assim, que Deus chama homens que não se compram e que não se vendam. Homens que sejam fiéis, assim como a bússola é o polo. Que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É esse tipo de gente que Deus chama. É esse tipo de gente. No livro Profetas e Reis, o capítulo Uma Voz de Severa Repreensão, a última página do capítulo, na última página do capítulo, diz assim, que Deus chama homens hoje como Natã, João Batista e... Peraí, fugiu um. Peraí. Natã, me ajuda aí, povo. Peraí, fugiu um. Deixa eu pensar, peraí que eu vou lembrar. Natã, João Batista e Elias. Lembrei. Deus chama homens hoje como Natã, João Batista e Elias. Aí você estuda a vida desses homens e você entende por que Deus chama homens assim. João Batista, Herodes estava passando na beira da estrada com a mulher do irmão dentro do carro, da carroça, da charrete. E ele lá, abraçando lá, beijando a mulher do irmão, sabe assim? Namorando a mulher do irmão. Aí João Batista grita para ele assim, Herodes, é lícito que um homem se case com a mulher do seu irmão. Mas quando esse morre, o seu irmão Filipe está vivo, devolva a mulher do teu irmão. Aí por conta disso, sabe o que sobrou para João Batista? Decapitação. Perdeu a cabeça. Sabe Natã? Natã, ele chegou para Davi e falou assim, Davi, o rei de Israel, tem um homem ali, Davi, que ele tem uma ovelhinha só, e tem outro que tem um monte de ovelha. Mas aí aquele que tem um monte de ovelha recebeu umas visitas em casa, e ele pegou a única ovelhinha daquele homem, foi lá e matou e comeu. Davi falou, me fala quem é, miserável, me fala quem é que eu vou picar ele na espada. Aí Natã olhou bem no olho dele e falou, é você. Irmão, que coragem, olhar no olho do rei e falar um negócio desse. E Elias? Elias entrou dentro do templo de Acabe, meteu o dedo na cara dele e falou assim, por causa do teu pecado, rei, não vai chover nessa terra por 3 anos e meio. Pegou, virou as costas e foi embora. Eita, homens corajosos, irmão. Aí Deus diz assim, nesse tempo eu preciso de homens iguais a esses. Homens que não tenham medo de falar a verdade, ainda que isso se torne em perda, sabe? Ainda que eles venham sofrer algumas perdas por conta da verdade, como João Batista que perdeu a própria vida. E perder a vida por Cristo, irmãos, eu sei que não é fácil isso, a gente fala assim, às vezes parece muito fácil, mas é uma realidade. Perder a vida por Cristo é lucro, porque o Senhor Jesus diz assim, aquele que morrer por mim, que perder a sua vida por mim, ganhá-la. Mas aquele que quiser conservar a sua vida, perdê-la. Passa por favor, meu querido. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa reorganização,
uma mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Por favor, Márcio. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito Santo. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Elas são coisas diferentes, mas que precisam andar juntas. Ok? Reavivamento, renascimento espiritual. Lembra de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos? Lembra? Ezequiel teve uma visão onde haviam vários ossos secos. Mas de repente, quando o Espírito Santo começa a atuar, aqueles ossos secos, eles começam a ter os seus músculos de volta. O tecido começa a voltar, as veias começam a funcionar. E aqueles cadáveres mortos, ossos secos, revivem, diz a palavra do Senhor. É isso que precisa acontecer com a igreja. Nós precisamos sair do estado de ossos secos e deixar que o Espírito Santo nos reviva, nos transforme em vivos novamente. Reforma é uma reorganização, é uma mudança. Vocês estão passando por uma reforma aqui na igreja. Olha como fica feio às vezes assim enquanto está reformando, né? Mas quando termina a reforma, como é que fica? Bonito, não fica? Fica lindo de ver, não fica? Você pergunta para a mulherada quem que gosta de reforma, elas odeiam na hora do pó assim, mas depois que a casa está bonitinha, quer convidar todo mundo para lá ver. Não é assim que funciona? A vida espiritual funciona da mesma forma. Primeiro a gente tira da vida espiritual tudo aquilo que não agrada o Senhor Jesus. E deixe que o Senhor Jesus nos reconstrua, nos faça novos conforme a sua vontade. Quando nós fizermos assim e começarmos a agir, essas duas coisas elas vão se fundir, parecendo uma, apesar de ser diferentes. Ok? Por favor, querido. Portanto, assim te farei, e porque isto te farei, ó Israel, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Tem que ter preparo, irmãos. Quem aqui já fez entrevista de emprego? Levanta a mão. Aí você foi lá fazer entrevista de emprego, você foi de bermuda, chinelo, camisa regata, boné, virado para trás ainda, né? Que é para dar um, né? Oi? De óculos escuros. Foi assim que você foi, sim ou não? Não? Você só vai assim se você não quer trabalhar, sabe? Porque se você quer trabalhar, você não vai desse jeito. Você bota a sua melhor roupa. De repente você não vai, no caso do homem, não vai colocar uma gravata, mas vai pôr uma camisa social, né? Uma calça, né? Bem ajeitada, um sapato bem engraxado, né? A gente, homem assim, às vezes não sai com o sapato engraxado assim para ir para os lugares pegar, mas para ver o trabalho vai lá, né? Dá engraxada, bonitinho, e aí vai lá bem apresentável, né? Bonito, porque tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Então a gente já quer impressionar logo na chegada, né? A mulher vai lá também, coloca aquela bela roupa, né? Não vai com decote, porque senão vai perder o emprego também. Né? Então põe aquela roupa aqui fechadinho, bonitinho, né? Uma saia comportada, não é assim? Aí vai lá porque a primeira impressão é a que fica. Aí chega bem bonito lá para ganhar um emprego. Não é assim que funciona? Olha que coisa. Ah, não, mas eu acho que ainda pode, mas enfim, eu entendi o que você quis dizer. Veja bem, não perca o raciocínio não, volta para cá, povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para ver um homem e atingir um objetivo terreno, nós nos vestimos o que temos de melhor e nos preparamos da melhor forma. Por que não se preparar da melhor forma para nos encontrarmos com o Deus do universo? O Deus Todo-Poderoso. Quem que é mais importante? O homem ou Deus? Qual objetivo a ser alcançado é mais importante? Um salário terreno ou um salário celestial? O céu é muito mais importante. Então, se nós nos preparamos para encontrar as pessoas aqui na terra, nós precisamos ter um preparo muito mais excelente para nos encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Tem um texto no Espírito de Profecia, no livro
Orientação da Criança, página 453, onde a profetisa do Senhor diz assim, que a igreja é a sala de audiência de Deus. É aonde o povo vai se haver com Deus. Vocês já viram uma sala de audiência terrestre? Já viram aqui um tribunal da terra? Já viram, já? Aí lá no tribunal da terra, lá, quando nós vamos lá, tem uma audiência, você tem que ir lá. Né? De repente a audiência não é sua, mas você vai lá para testemunhar ou para assistir. Né? Você entra lá na audiência. Aí você entra de calça de cintura baixa, né? Aquela blusinha mostrando o umbigo. Não é assim? Não? O quê? É lógico que tem, rapaz. Você é doido, é? Tem umas mulheres que usam ainda. E tem até homem que usa agora, para você ver como é que o negócio está moderno. Misericórdia. Aí, o que acontece? Aí entra, aí o homem vai lá de camisa regata, né? Bem largadão, mascando chiclete. Entra lá, fica conversando com o irmão, com o vizinho do lado. Não é assim? Aí o juiz está falando lá na frente. Aí ele vai lá atrás e abre o tablet e começa a olhar o tablet. Manda mensagem no WhatsApp e vê o Facebook. Chupa pirulito como chiclete, chupa bala. Sim ou não? Não acontece isso? Por que não acontece? Vai preso, né? É desacato à autoridade. Agora, olha que coisa curiosa. O juiz, ele é homem ou Deus? Homem, ok? Merece respeito, lógico, mas é um homem. A profetisa diz que a igreja é a sala de audiência do Deus Todo-Poderoso. O juiz aqui é Deus. É o Criador do universo. Pergunta. Quando nós viemos à sala de audiência do Deus Todo-Poderoso, pode vir vestindo qualquer coisa? Sim ou não? De qualquer jeito? Pode vir chupando bala, chupando pirulito, mascando chiclete? Sim ou não? Não. Enquanto Deus está presidindo a audiência, pode ficar no Zap Zap mandando mensagem? Olhando o Facebook? Não. Ah, mas o meu filho pode ficar mexendo no tablet enquanto Deus está falando. Pode ou não? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Apesar de vocês acharem que não, eu acho que pode. Sabe por que eu acho que pode? Porque se não puder, eu acredito que pode. Porque se não puder, eu vou ter que acreditar que os meus irmãos estão afrontando Deus diretamente, porque eles sabem que não podem e fazem. Então eu prefiro acreditar que pode, e crer que os meus irmãos não estão fazendo isso, porque é curioso, quando a gente pergunta assim, ó, pode? Aqui não, porque aqui é diferente, aqui não acontece. Mas quando a gente pergunta assim, ó, se pode, as mesmas pessoas que falam que não pode, são as que fazem. É curioso isso, né? Então aí eu vou pensar, não, então ela está afrontando, porque ela sabe que não pode e faz, então eu quero acreditar que pode, aí fica mais fácil. Né? Vamos adiante. Passa para mim, por favor. Não, vou falar nada para você, rapaz. Fica... Ó, pera aí, Paulo. Não, quem convidou ele, irmão? Fica atrapalhando os outros. Pera aí. E também já está posto o machado, a raiz de todas as árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, que não dá bom fruto, corta-se e será lançado no fogo. Tem um texto no Serviço Cristão, página 75, se eu não estiver enganado, o texto diz assim, que há muitas árvores no jardim de Deus. Há muitas árvores no jardim do Senhor. Mas elas apenas ocupam terreno com os seus improdutivos ramos. E em resultado, são anões religiosos, diz o texto. Irmãos, árvore infrutífera, para que ela serve? Para queimar. E um anão religioso, para que ele serve? Anão religioso, ele é pequeno espiritualmente. Não cresce espiritualmente. Olha só, passa para mim, por favor, querido. Esse texto, uma vez, quando eu era do clube ainda do Bonifácio,
Pegamos o bebê filho do Zé Raimundo e falamos assim, qual o texto que você mais gosta? O menino tinha uns 7 anos. Não, acho que tinha mais, ele é desbravador, acho que tinha uns 10, 11 anos. Ele pegou e falou que era esse texto que ele mais gostava. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Falei, moleque, sabe? Menino, misericórdia, filho. E o menino é uma bênção hoje, né? Pode passar. Pode passar esse também? Vou para o final já. Pode passar, querido. Irmãos, depois o PowerPoint vai ficar aí. Se alguém quiser pegar os textos, pode pegar, tá bom? Pode passar mais um. Mais um. Mais um, por favor. Mais um. Aí. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Quando Deus ele dá algumas orientações, ele dá alguns avisos para nós, todas as vezes que Deus faz isso, ele visa a nossa melhoria, ele visa o nosso crescimento. Quando o assunto é santificação, Deus visa uma libertação, um distanciamento do pecado. Quando nós estudamos a Bíblia, Espírito de Profecia, nós entendemos que nós nunca vamos deixar de ser pecadores por conta de uma natureza corrompida que habita em nós. Nós somos pecadores por natureza, ok? A Bíblia diz assim que nós somos filhos da ira, por natureza filhos da ira. E isso não vai mudar. Essa condição ela só muda quando Jesus voltar, ok? Porém, os pecados atos, as ações pecaminosas, essa nós podemos abandonar. Totalmente. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Quando me oferecem alguma comida que eu sei que eu não devo comer, eu posso dizer não? Sim ou não? Posso. Quando eu vejo alguma roupa que eu não devo usar, eu posso dizer não? Posso. Quando me chamam para ir num lugar onde eu não devo ir, eu posso dizer não? Posso. As ações pecaminosas eu posso evitar. O que eu não posso evitar? Os pecados involuntários. Aqueles que ocorrem por conta da natureza que habita em mim. Para pecados involuntários, Deus tomou providências. Mas para a prática constante de pecado voluntário, não há providência tomada. Livro Santificação, páginas 102 e 103. Está escrito assim: a prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito Santo. Quando nós praticamos um pecado voluntariamente, Deus vem e fala, precisa deixar. Aí eu não dou ouvidos à voz do Senhor e vou lá e pratico o mesmo pecado. Deus volta e fala, André, tem que parar. Aí eu não ouço de novo, não dou atenção de novo, Deus volta e fala, André, você tem que parar. Vai chegar uma hora que não é que Deus vai deixar de falar, mas eu vou deixar de ouvir. Eu já não quero mais ouvir. E se eu não quero mais ouvir, Deus também não vai ficar insistindo, porque Ele nos concede o livre-arbítrio. Ok? Então a prática constante de um pecado voluntário, ela silencia a testemunhadora voz do Espírito Santo. É conhecida entre nós como pecado contra o Espírito Santo. Nem Deus pode resolver essa situação. Porque eu não quero que Ele resolva. Deu para entender? Então, quando Deus dá alguma orientação, a gente precisa seguir o conselho que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 7, capítulo 3, verso 7, o mesmo texto. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E a orientação da Bíblia é para que nós não façamos isso, assim como fizeram os nossos pais no deserto. Por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir a orientação divina, nossos pais vaguearam por 40 anos no deserto. Nunca foi propósito de Deus, mas a desobediência, a rebeldia levou eles àquela situação. Passa para mim, querido, por favor. Ninguém diga, não posso remediar os meus defeitos de caráter. Não é para dizer isso.
Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está na própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. A dificuldade ela vem de um coração não santificado e da involuntariedade, da indisposição de se submeter à vontade de Deus. Porque aquele que quer e se submeter à vontade de Deus, ele terá a sua vida transformada. Passa para mim, por favor, querido. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. Deus pode nos guardar de tropeçar, sim ou não? Sim. Ele pode nos guardar de tropeçar. Aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exulsão, imaculados diante da sua glória. Deus ele tem esse poder. Só que para que Deus faça isso, eu preciso querer. Eu tenho que querer mudar. Ok? Entenda que eu não estou falando com vocês aqui de salvação. Estou falando de santificação. São coisas diferentes. Ok? Santificação, ela trata de um crescimento espiritual. De crescer espiritualmente. Nos tornar um pouquinho em nossas ações mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nos tornar parecidos com Cristo não vai nos salvar. Mas vai fazer de nós pessoas melhores. Mas agora, quando aceitamos a graça do Senhor Jesus e o sacrifício feito por Ele na cruz do Calvário, aí sim, nós temos direito dado por Deus à salvação e à vida eterna. Amém? Então entenda, estou falando aqui com vocês de crescimento espiritual, de santificação. E é algo que todos nós podemos alcançar. Ok? Por favor. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que tipo de crente que é você? Uma pergunta, que tipo de cristão que você é? É daqueles que se retiram ou daqueles que creem para a conservação da alma? Porque aquele que recua, diz o mesmo livro de Hebreus, aquele que recua, Deus não tem prazer nele, diz o texto. Deus não pode trabalhar com covardes. Deus tem que trabalhar e Deus só trabalha com quem tem coragem. Aquele que recua, Deus não se alegra, não tem prazer nele. E a pergunta é, que tipo de crente que você é? Passa para mim, por favor, Márcio. Pode passar, por favor. Pode passar. Passa. Pode ir para o último slide, Márcio, por favor. Pode ir para o último, para a gente terminar. O livro Testemunhos, volume 1, Testemunhos para a Igreja, volume 8, perdão, página 315, diz assim: estamos preparados? E eu quero terminar, o meu tempo estourou realmente, mas eu quero terminar com essa pergunta. A pergunta é, estamos preparados? Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus voltasse hoje, agora, para onde nós iríamos? É uma pergunta. Né? Se ele viesse agora, qual é a nossa condição? Nós subiríamos ao céu ou ficaríamos aqui um pouquinho mais? Temos que subir. Espero que subamos. Mas a gente precisa rever os nossos conceitos. Não é? A salvação, ela vem única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele tem direito à vida eterna. Não por ter conquistado pelos seus próprios méritos, mas porque Cristo conquistou para ele na cruz do Calvário. Amém? Mas uma outra coisa também é importante. Presta atenção nisso, irmãos, por favor, eu estou terminando. Só para mim concluir. Uma outra coisa extremamente importante. Conquanto a salvação seja de graça, conquanto não precisemos fazer esforço nenhum para ser salvos, porque já fomos salvos por Jesus, pelos méritos de Cristo, é impossível, guarda isso, é impossível que alguém que tenha recebido a salvação
não queira viver uma mudança de vida. É impossível. São coisas que estão ligadas, estão relacionadas. Todo aquele que é verdadeiramente salvo, ele vai ter prazer na obediência. Deu para entender? Ele não é salvo por obedecer, mas ele vai ter prazer na obediência. Então, se porventura algum de nós não se alegra em obedecer a Cristo, pode ser que não tenhamos ainda conhecido a graça do Senhor. E se isso não aconteceu ainda, louvado seja Deus, porque enquanto a vida há esperança, bendito seja o nome do Senhor, porque a porta e a oportunidade está aberta para todos nós. Então, que Deus nos abençoe, que o bom Senhor Jesus nos guarde, que Deus nos ajude aqui a permanecer firmes, né, no propósito, para que quando o Senhor Jesus voltar, a gente possa olhar para o céu e dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, Ele veio nos salvar. Esse é o meu desejo, faço votos para que a igreja de IP, a igreja de São Carlos, o povo de Deus nessa terra, esteja pronto para quando o Senhor Jesus voltar e a gente suba tudo junto no mesma nuvem lá, para ficar batendo papo e lembrando dos dias que a gente passou aqui na terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, por favor. Maravilhoso Deus e querido Pai, como é bom, Senhor, poder ler a Tua palavra e ver que o Senhor tem se preocupado com o Teu povo, a ponto de não nos deixar órfãos, de não nos deixar sem conhecimento acerca dos acontecimentos finais, acerca da Sua breve volta, e ainda nos dar orientações para que venhamos nos preparar, para que, mesmo em meio às dificuldades, venhamos todos ser vitoriosos. Senhor Jesus, nós estamos já no limiar da história deste mundo. Já podemos pela fé ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Sabemos que muito em breve o Senhor vai despontar nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos, aqueles que o amaram acima de qualquer coisa, aqueles que aceitaram a sua graça, a sua misericórdia e foram transformados por ela. Sabemos, ó Deus, que nossas obras jamais permitirão que entremos no céu, pois são trapos de imundícias, panos de menstruação. Mas sabemos também, ó Deus, que todo aquele verdadeiro converso, ele há de mostrar frutos de arrependimento. Ele há de exaltar o Senhor através de suas obras, a fim de que o mundo veja as nossas obras e glorifique o nome do nosso Deus que está nos céus. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos apresentou a salvação de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver como salvos para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, por favor, os outros oradores, cantores e tudo que houver aqui nessa igreja, venha unicamente engrandecer o Teu santo nome. Perdoe os nossos muitos pecados, derrame as Suas maravilhosas bênçãos. Clamamos agradecidos no doce, santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.